Boa noite. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Quero cumprimentar a senhora acadêmica, os senhores acadêmicos, o primeiro secretário acadêmico Ricardo Cruz, o acadêmico Marcelo Barzinski, que é o coordenador, organizador do simpósio que hoje estamos tendo sobre saúde mental do médico e do estudante de medicina. Em primeiro lugar, quero colocar em discussão e possível aprovação as atas relativas aos dias 22 e 29 de novembro de 2018 e relativas aos dias 14 e 21 de março do corrente ano. Alguma manifestação? Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos e convidados, uma sugestão. As atas têm constado da programação do horário das 18 às 20 horas. Por exemplo, na data de hoje, creio eu que devesse constar que que foi precedida de um simpósio versando tal ou qual assunto. Isso tem sido repetido e perde-se a memória do que aconteceu até às 18 horas. Obrigado. Agradeço ao acadêmico Omar da Rosa Santos essa observação, tem toda a razão, perde-se se não estiver registrado. O primeiro secretário já anotou e nós ficaremos atentos a esse detalhe e na programação de hoje isso será colocado no documento relativo ao dia de hoje e assim sucessivamente. Mas alguma manifestação em relação às 4 atas que eu mencionei? Não tendo, então, nenhuma manifestação, declaro as atas aprovadas. Abro a palavra agora aos acadêmicos para alguma comunicação. Não tendo nenhum acadêmico que queira se manifestar, vamos passar à ordem do dia, continuando o simpósio Saúde Mental do Médico e do Estudante de Medicina, e eu passarei a coordenação do simpósio ao acadêmico Marcelo Barzinski, que é o coordenador do simpósio. Muito obrigado, acadêmico Nardi. Então, como acertado na sessão anterior ao chá acadêmico, nós vamos iniciar essa sessão com a diplomação dos novos membros do programa Jovens Lideranças Médicas. Esse programa Jovens Lideranças Médicas, ele foi inspirado no Global Health Academy, que é a Academia Jovem Global, que é uma academia semelhante a essa nossa, que congrega jovens do mundo inteiro, como membros da Rede Internacional de Academias de Medicina. Então, são jovens com, na verdade, um perfil de liderança médica que são indicados por membros da nossa academia e da Academia de Ciências e que são selecionados para pertencerem a esse programa por um comitê que analisa as indicações. Cada jovem selecionado permanece no programa durante 5 anos e assim nós temos, então, uma rotatividade desses jovens entre nós. São jovens até 40 anos. O programa é coordenado pela acadêmica Eliette Busquelat, pelo acadêmico Antônio Egídio Nardi e por mim mesmo. E assim eu aproveito a oportunidade para convocar à mesa a acadêmica Eliette Busquelat para proceder, então, à diplomação dos novos... talvez eu... Perfeito.
Não, fica aqui. Eles... Tá. Eu chamo, né? Tá bom. Tá bom? Bom, então, o primeiro diplomado é o Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto, formado pela Faculdade de Medicina de Valença e trabalha na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O segundo diplomado, Dr. Bruno Deltregia Benites, formado pela Universidade Estadual de Campinas, coordenador de um projeto para o desenvolvimento de vacinas no tratamento adjuvante de neoplasias hematológicas e tumores sólidos na Universidade de Antuérpia, na Bélgica. Obrigado. Obrigado. O próximo é o Dr. Edmo Atique Gabriel, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor e coordenador do curso de Medicina da Unilagos, em São José do Rio Preto. A seguir, o Dr. Fábio Neves Ferreira, formado pela Universidade de Iguaçu e membro do staff do Hospital Federal de Ipanema. A seguir, Fábio Inoue de Moraes, da Faculdade de Medicina de Marília, especialista em radio-oncologia e colaborador do programa Cochrane. Obrigado. A seguir, o Dr. Ives Cavalcante Passos, formado na Universidade Federal do Ceará e membro do staff da Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A seguir, o Dr. José Andrade de Moura Neto, graduado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, vice-diretor do Departamento de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Obrigado. Dr. Márcio Fernandes Chedid, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do staff do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A seguir, o Dr. Paulo Henrique Rosado de Castro, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor adjunto do Programa de Graduação em Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas. A seguir, o Dr. Pedro Moreno Pimentel Coelho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, Dr. Rafael Massuda, formado pela Universidade Federal do Paraná e professor adjunto do Departamento de Psiquiatria e Medicina Forense da Universidade Federal do Paraná. Obrigado.
E o último agraciado, Dr. Tiago Jorge Cabral Silva, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trabalha no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença dos recém-diplomados. Agradeço a presença dos outros membros do programa Jovens Lideranças Médicas, agradeço as famílias presentes aqui e dou por encerrada a sessão de diplomação dos novos membros do nosso programa, parabenizando a eles todos. Muito obrigado e façamos juntos uma gestão profícua do programa. E continuando, então, o simpósio sobre saúde mental do médico e do estudante de medicina, o próximo conferencista, então, é o professor Rodrigo Bressan, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que nos vai falar sobre prevenção como um novo paradigma em saúde mental. Por favor, Rodrigo. Excelentíssimo presidente em exercício, Antônio Egidio Nardi, integrantes da mesa, Dr. Marcelo Barzinski, organizador desse simpósio, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhoras e senhores. É uma grande honra estar aqui nesta tarde e um prazer poder falar sobre esse raciocínio de prevenção em saúde mental. A outra coisa que é um prazer é ler uma folhinha dessas com todo um protocolo que eu jamais conseguiria fazer por minha conta. Adorei a situação do protocolo e a oportunidade de conhecer a associação, que é realmente um orgulho para todos nós brasileiros. E eu acho que a comunidade médica devia ter acesso e mais informação sobre essa entidade. Bom, eu vou começar com uma coisa que deveria ser óbvio, mas não é óbvio para todos nós. O que acontece quando a gente mede saúde, ou media saúde no passado, a gente media mortalidade, principalmente mortalidade infantil. O que aconteceu com a mortalidade infantil? Ela se reduziu. Perimaterna, ela se reduziu muito. Cardiológica, vascular, as demências, elas foram para frente. Então, como é que você mede saúde na medida em que a mortalidade está cada vez mais bem controlada? Você começa a medir o impacto das doenças do ponto de vista de incapacitação. E esse slide aqui mostra para vocês o nível de incapacitação determinado pelas 10 principais causas entre 15 e 45 anos, é a população ativa. Esse slide é global e vocês podem ver ali no topo que a depressão unipolar é a principal causa. E a primeira coisa que as pessoas falam quando veem isso é um fenômeno americano. Não é um fenômeno americano. Esse é um fenômeno que acontece na Europa, que acontece na Ásia e que acontece na América do Sul e na Oceania. Ele só não acontece na África porque você tem transmissão vertical de HIV, e aí as crianças morrem com 2 anos ou menos, então você perde dias produtivos em muito mais quantidade. Então, entre as principais causas de incapacitação no mundo, os transtornos mentais estão no topo, em especial a depressão unipolar. Quando vocês veem esses slides, são dados do governo australiano, tentando mostrar o nível de incapacitação por idade. Quando vocês observam aqui a linha vermelha, nós estamos falando da incapacitação por doenças cardiovasculares, e ela começa a ganhar uma certa expressão a partir dos 50 anos. A mesma coisa acontece com a oncologia. Todos nós temos
medo enorme de ter um câncer, mas do ponto de vista populacional, ele está se deslocando para períodos mais tardios. E aqui, as doenças neurológicas. E entra o Alzheimer, Parkinson. Mas quando você pensa na população como um todo, se observar a área em amarelo, você pode ver que dos 10 anos aos 50 anos, as doenças que têm maior impacto são os transtornos mentais. E tem uma coisa que até os psiquiatras às vezes perdem de saber, é que dos transtornos mentais dos adultos, 50% começam antes dos 14 anos e 75% antes dos 24 anos. Por que é importante falar isso? Porque eu vim aqui falar de prevenção. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que começar cedo. Esse é o raciocínio que todos nós conhecemos, tá certo? Um senhor com uma angina pectoris, o que acontece com esse senhor? Quais são os eventos que vieram antes? Se eu perguntar para Maria, que vende coco no Ibirapuera, minha amiga, ela vai falar todos esses eventos que estão aqui. O pai dele tinha esse problema, ele comia mal, ele era sedentário. Todos esses eventos são sabidos. E a gente descobriu o problema do acúmulo de colesterol no coração. O que acontece com alguém que está deprimido? Uma coisa muito parecida. E a gente tem pesquisa de muito boa qualidade para cada um desses elementos que estão mostrados aí, e evidências científicas de muita robustez. Mas a gente tende a pensar saúde mental como uma coisa etérea e só vinda de um conflito circunstancial. A forma como a gente entende transtorno mental atualmente é a seguinte: ela vem e ocorre da mesma forma que o coração, através do desenvolvimento. Eu aprendi com os cardiologistas que uma das maiores fatores de risco associados a infarto é baixo peso ao nascer. Então, todas as coisas estão agindo ao longo do tempo. Então, se vocês observarem aqui alguns fatores de risco, não estão todos aqui, mas que têm odds ratios altos, o que acontece é que o cérebro do indivíduo nunca é o mesmo. Depois de ser exposto a uma palestra, uma convivência com acadêmicos, você muda a sua perspectiva e vai lidando com outras coisas, e na medida em que essas porradas ambientais mexam mais no seu cérebro, você vai ficando mais vulnerável. Se você tem mais resiliência, você pode contornar essa situação de maior estresse que viveu no avião, por exemplo, com risco de queda. Então, nós estamos o tempo inteiro negociando a nossa saúde mental. Agora, qual é a principal diferença da psiquiatria em relação à cardiologia? Eu gosto de comprar briga. A cardiologia, ela lida com o músculo irrigado e com uns fiozinhos lá para controlar. É bem complexo isso. Essa é uma brincadeira de psiquiatra. Mas a complexidade do órgão-alvo da psiquiatria é N vezes maior. O fato da complexidade ser maior não significa que as coisas não estejam ocorrendo aí dentro. A história da vida mental, saúde mental, ela é bem complicada para os psiquiatras. Porque qual é a doença que os psiquiatras tratam? Transtornos mentais. Que negócio é esse? Eu sou médico, meu. Onde está essa mente? O que é mente? Pergunta para o psiquiatra o que é mente. Todo mundo toma um baile danado. O que é mente? É o cérebro? É a alma? Onde está esse negócio? Nós tratamos de doenças cerebrais. A ideia de falar mental tem mais a ver com doenças funcionais do que qualquer outra coisa. Mente é um construto filosófico. Nós somos médicos de construtos filosóficos? Não, de jeito nenhum. Mas é um construto filosófico bastante útil, que nos permite raciocinar. Mas não dá para esquecer que tem uma base ali dentro que está ocorrendo. O risco de ficar com esse papo de cérebro, 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 é achar que a gente vai reduzir os fenômenos mentais a um bando de circuitos.
não tem risco, se você entender a complexidade de funcionamento desses circuitos. O que se entende agora é que os transtornos mentais são uma patologia dos circuitos. E a patologia ocorre, ou os sintomas ocorrem, na medida que esses circuitos não conseguem dar conta daquilo. Então, vou usar como exemplo a minha vinda de São Paulo para cá. Vamos supor que tenha tremido, eu quase caí o avião. Eleva o meu nível de ansiedade no topo, vou morrer, penso em 10 mil coisas, vou ter que dar uma aula, como é que eu vou dar a aula? Se eu não tiver vias que, depois de eu chegar no chão, consigam controlar esse meu estado de ansiedade, eu não consigo dar aula. Se essas vias não conseguirem controlar isso, eu não consigo subir no avião e volto de ônibus para São Paulo. Então, o tempo inteiro, nós estamos montando novas vias, novos circuitos que compensem esse problema. Agora, a definição de transtorno mental, ela parece difícil para as pessoas. Espera um pouquinho, mas como? É depressão ou é tristeza? O que acontece com os transtornos mentais é que eles não são transitórios. Eles ocorrem e se mantêm. Eles duram um tempo, um grande sofrimento, e a pessoa não consegue superar aquilo. Essa é uma diferença robusta entre uma coisa e outra. E por que não consegue superar? Porque as vias não estão funcionando. Eu fico morrendo de ódio do meu chefe, fico com insônia, quero matar meu chefe, vou lá, continuo a trabalhar, o meu chefe paga o almoço para mim, diz que gosta de mim, eu melhoro e volto ao normal. Eu fico morrendo de ódio do meu chefe, chuto o pau da barraca, fico paranoico, acho que ele vai me fazer mal e começo a mudar o comportamento e posso ter um transtorno mental. Então, de forma bem geral, como é que você pode ver os transtornos mentais? E são esses aqui que estão ditos: depressão, os transtornos de ansiedade, que incluem o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É importante reforçar o que o professor Ari Gadelha já falou aqui. Quando se fala em burnout, nós estamos falando de um conceito da medicina de trabalho e não médica. A grande maioria dos casos de burnout se encaixam entre depressão e transtornos de ansiedade. É interessante porque esse termo é útil para conseguir falar de saúde mental em empresas, porque as pessoas preferem ter burnout do que ter um quadro depressivo ou um transtorno de ansiedade. Mas o que a gente precisa ter em cabeça é que os transtornos mentais são muito comuns. 1 em 4 pessoas tem um transtorno mental. A prevalência é enorme. 20 a 25% da população geral vai ter, em algum momento, um transtorno mental. Então, se eu não tenho, alguém muito próximo tem, ou alguém que eu trabalho tem. Não dá para escapar. O que significa isso? Não dá mais para ter preconceito. Já acabou, não tem mais sentido. E o que acontece com os transtornos mentais? Eles são incapacitantes. 1 em 20. 5%. É muito? Não. Se eu tenho um transtorno depressivo, eu vou lá e vou me tratar rápido que eu não vou ficar incapacitado. Só que junta 1 em 20 daqueles que tiveram um transtorno mental. Do ponto de vista populacional, nós estamos falando de 1% da população mundial incapacitada por transtorno mental. Não é com transtorno mental. É muita gente. Então, aqui, a gente tem que ter a noção do impacto dessas coisas. Então, antes dos 75%, começa antes dos 24%, a mortalidade é bem maior, não só por suicídio, que é o que vem na cabeça, tem alguns homicídios, acidentes e também tem diminuição da expectativa de vida. E custos assustadores, tanto diretos quanto indiretos. Quando a gente pensa em custo em medicina, a gente sempre pensa em UTI. Não tem nada mais caro que UTI, as novas intervenções, quimioterapias. Quando você pensa em psiquiatria, você pensa em hospital, não é tão caro. É muito mais humano do que tecnológico, mas com essa prevalência fica enorme. Eu não... Espera só um segundo. Isso.
Eu não vou repetir para vocês, porque eu acho que a gente já viu várias apresentações, mas está claro que os médicos têm mais transtornos mentais e dependência química do que a população geral. Um dado da Unifesp, eu sou professor da Unifesp, então posso falar, depressão e transtorno de ansiedade são os diagnósticos mais frequentes entre residentes e pós-graduandos, independente de qualquer outra doença. Isso só comprova aquele dado que eu estava mostrando para vocês em amarelinho. O abuso de drogas é 60% mais frequente em médicos. Esse eu não sabia, eu fui dar uma estudada e achei meio pesado, 60%. E o que acontece historicamente é que os médicos são negligenciados ou punidos. O que chama atenção e leva todo mundo a... Deixa eu só ajeitar aqui. A falar de saúde mental é suicídio. Quando se fala em suicídio, as pessoas lembram, tem saúde mental, tem gente deprimida. Então é legal botar slide de suicídio, porque isso é concreto. Suicídio é concreto, morreu, tá certo? Do ponto de vista dos médicos, tem 3 a 4 vezes mais suicídios entre os médicos que não médicos. Eu vou repetir o dado que mencionaram aqui. Eu não sabia que os psiquiatras eram os que vinham na frente. Eu só pus os oftalmologistas aqui por causa do Dr. Rubens Belfort, que está aqui para a gente lembrar dele, mas os anestesistas são muito conhecidos por ter mais acesso a meios letais. 400 médicos se suicidam por ano nos Estados Unidos. É uma quantidade grande, bem grande se você pensar num grupo profissional. E aí vem a discussão de por que cuidar dos médicos. É fácil pensar que os transtornos mentais estão associados a piora de desempenho, queda de assiduidade e maior estresse familiar. E aumenta também o risco para os pacientes. A gente costuma evitar de falar isso, mas também é autoevidente que as pessoas que estão mais deprimidas, mais irritáveis, com menos atenção, podem cometer mais erros. O que acontece é que as pessoas têm um grande senso de desespero e de intratabilidade. Isso vem, e, além disso, um enorme estigma. Um enorme estigma em relação à saúde e doença, a gente tem como médico, e saúde mental em particular. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isso. E o que é mais triste e mais sério é que a busca de ajuda retarda em mais ou menos 6 anos. Vocês viram que eu discuti com vocês incapacitação, mostrei para vocês que os transtornos mentais começam mais cedo, e isso é sabido, e eu vou falar esses dados para vocês. Quanto mais tarde você trata, maior a chance de incapacitação. Não é difícil pensar isso de uma forma intuitiva. Como você guarda uma música? Você canta a música uma vez, tá bom. Você canta 10 vezes, você lembra do refrão da música. Você canta 100 vezes, ela começa a tocar sozinha na tua cabeça. 1000 vezes, idem. O que acontece com sintomas psiquiátricos? Eles rodam no cérebro sem parar. Você é pior que os outros, você é pior que os outros, ninguém gosta de você. Você começa a montar vias que aprendem a ser daquela forma. Muita gente vira deprimido. Por quê? Porque construiu aquilo dentro do cérebro dele por bastante tempo. É bem mais difícil responder à medicação. E aí, o que leva a esse atraso? Nós, médicos, tendemos a negar, racionalizar e intelectualizar o problema. Eu posso cuidar de mim mesmo. Hoje de manhã, eu estava no café da manhã olhando a minha aula, aí a minha mulher passou assim e perguntou: você vai dar aula disso?
começou a rolar de rir. Ela tem uma frase clássica, ela fala assim: médico não faz consulta, tem conversa de corredor. Alguém se identifica com isso ou não? A gente tem muita dificuldade de tomar esses transtornos como se fosse um paciente que olha para o outro médico como tal e segue as prescrições. Isso gera um senso de desamparo enorme. E o tabu, o estigma e o desconhecimento são absolutamente chaves para que a gente transforme isso. Quando eu acabei a faculdade, eu entrei em cirurgia e depois entrei em psiquiatria também, e os meus amigos e outras pessoas falaram: puxa vida, você vai largar a medicina, não sei o quê, não sei o quê. Naquela época, a psiquiatria era largar a medicina. Agora, não sei se é muito diferente, mas o que vem acontecendo é que conhecer saúde mental com um pouco mais de profundidade, a gente facilita as coisas. Então, como que a gente vê prevenção e saúde mental? Essa é uma das metáforas que eu gosto de fazer. Pensa no câncer de mama. Quando eu fiz faculdade de medicina, câncer de mama eram mulheres caquéticas, naquelas macas cheias de metástase. Então, você ouvia câncer de mama e você falava: que horror. Era aquela cena que você via. Quando a minha avó faleceu, eu fui saber que ela tinha tirado uma das mamas. Não se falava nesse assunto, era um tabu enorme. Então, você tinha um enorme estigma e desinformação, o diagnóstico ficava mais tardio, o tratamento também, e você aumentava a mortalidade. E com os transtornos mentais não é muito diferente. Qual é o paradigma que a gente pode buscar? Que, assim como a mama, o cérebro é um órgão que pode adoecer. Ele tem uma prevalência alta. É mais ou menos isso que eu estou contando aqui para vocês. Pode ser grave, mas tem como tratar. Não adianta só você levar uma informação de que isso é um problema e que você tem que prestar atenção se você não instrumentaliza as pessoas para uma saída. Então, aqui falando da prevenção do câncer de mama, todo mundo aprendeu, em mulheres bonitas, com alvos na camisa, que o câncer de mama pode acontecer em qualquer um e todo mundo tem que palpar a sua mama. O que acontece quando alguém palpa a sua mama? Ele traz para a vida saudável a possibilidade da doença. Esse é um link que não acontece com muita facilidade. Então, esse tipo de estratégia ajudou muito, porque todo mundo pode conviver com essa possibilidade. E leva à detecção precoce, usar métodos de imagem e os tratamentos que a gente conhece. Quando a gente fala do cérebro, dá para palpar? Massagem na cabeça é bom paca, mas não dá para palpar. Qual que é o raciocínio que você faz com transtornos mentais? Você pensa a respeito. Você pergunta para alguém: será que eu estou muito estressado? Será que eu estou saindo do meu jeito de funcionar? Então, você convida as pessoas a lidarem com a sua saúde mental com mais clareza e com mais abertura, com a possibilidade de fato, ficar deprimido, com a possibilidade de fato, ter um transtorno obsessivo compulsivo. Como disse o professor Nardi aqui, lida com uma doença como qualquer outra. Tem características específicas, não tem a menor dúvida, é diferente de você ter diabetes. Mas também não é muito fácil você ter diabetes, ficar fazendo ponta de dedo na mesa no almoço. Depende da pessoa, um convive mais ou menos com aquilo. Quando você trabalha desta forma, palpando o seu cérebro ou examinando a sua saúde mental, você permite intervenções não médicas. E estas são ainda mais preventivas do que as médicas. Então, uma conversa com um amigo, com um profissional, já tem uma eficácia enorme nessa altura do campeonato. Lembra, a gente está falando de uma prevalência muito alta.
Então, quando a gente fala de alta sensibilidade, nós estamos falando de muita gente. Então, você tem que ter formas de intervir ou de lidar com isso que sejam mais eficazes. E é lógico, na medida que existe o diagnóstico, tem que correr rápido para o tratamento, e o tratamento tem que ser bastante eficaz. Nesse sentido, a gente trabalha com escolas. Por quê? Porque, primeiro, 14% das crianças têm transtornos mentais. E segundo, porque na educação pública ninguém tem, na particular também, mas ninguém tem informação sobre saúde mental. Então a gente montou o Cuca Legal, que forma as pessoas. E qual é o objetivo? Fazer parecido com o que se faz no Canadá, que significa educação pública, saúde pública, e inclui saúde mental no currículo das crianças. Eu acabo aqui a minha apresentação, você vê que na hora, com um artigo que eu escrevi, eu estava num sabático, sobre esperança. Psiquiatra falando de esperança é meio engraçado, assim. E foi interessante, porque, na prática, e a gente viu o colega oncologista dando um depoimento maravilhoso, a gente tem muita dificuldade de falar e ter esperança. Quando eu fui estudar isso, eu aprendi, na literatura oncológica e terminal, mais ainda o raciocínio sobre esperança. E é bem legal, eu trabalho com imagem, com neurociência, tem um artigo em específico que mostra como um traço de esperança modula o seu quadro de ansiedade e te permite lidar melhor com as situações. E aí, o que chama atenção aqui é que todos temos medo de dar falsas esperanças para as pessoas. Mas o que ocorre é que os pacientes são capazes de se reajustar a cada momento. Então, as esperanças, na construção que nós vimos aqui, da praia, dos amigos e do processo de falecer, elas vão se ajustando. Eu resolvi trazer essa ideia aqui, porque é uma ideia que, no meu modo de ver, pode contribuir bastante para nós lidarmos com situações difíceis do nosso cotidiano, principalmente doenças crônicas. E esse aqui é o slide final, falando de que dá para fazer alguma coisa. Nós estamos aqui falando desse tema e vale a pena fazer alguma coisa. A sociedade inglesa, britânica, médica, fez esse call for action sobre suicídio. Aqui o CRM, o Conselho Regional de Medicina lá de São Paulo, paga o programa de esquizofrenia da Unifesp, coordenado pelo professor Ari Gadelha, para cuidar dos médicos que têm esquizofrenia e transtorno bipolar. Quer dizer, como entidade, a gente também pode se responsabilizar e contribuir, além de eventos como esse, que são muito importantes para a formação de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bressan, por essa interessantíssima palestra. E a seguir, então, eu chamo o professor Leonardo Machado, da Federal de Pernambuco, que vai nos falar sobre psiquiatria e psicologia positiva e coloca aqui se a felicidade é um tema a ser incorporado na formação médica. Por favor, professor Machado. Excelentíssimo presidente em exercício, o acadêmico Antônio Egidio Nardi, excelentíssimos integrantes da mesa, excelentíssimo doutor que está organizando esse simpósio, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhoras e senhores, um pouco do toque, da tapioca e do frevo pernambucano aqui na cidade maravilhosa. Quero dizer que é uma honra estar participando desse simpósio, mas devo dizer também que, quando abri o convite e vi os colegas que iam falar junto comigo, e que também, quando entrei aqui, né, não conhecia a Academia Nacional, eu tive a impressão, e agora tenho a certeza, que entrei aqui pelo sistema de cotas, mas agradeço e fico muito feliz de estar aqui junto de ilustres pessoas que servem como inspiração
para a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional. Gosto muito de uma poesia do Vicente de Carvalho, que diz assim: só uma leve esperança em toda a vida, mais nada, disfarça a angústia de viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde a pomos, mas nós nunca a pomos onde nós estamos. A fala do poeta, sem sombra de dúvida, resume o espírito da nossa fala e talvez o caminho que a medicina, a psicologia e as neurociências têm trilhado nas últimas décadas. Porque, enquanto psiquiatras, nós temos total convicção que a dor emocional, que um sintoma depressivo, é tão palpável, é tão real, quanto uma icterícia, quanto um hepatosplenomegalia, porque nós estamos no contato diário com essas situações. O risco, porém, é de nos contaminarmos na perspectiva de que essa seria uma realidade única da existência humana e, consequentemente, do ser humano que nos procura numa crise, geralmente numa crise vital, e, de certo modo, perdermos também a esperança na perspectiva desse paciente, dessa pessoa e nas possibilidades que ela guarda. É por isso que a pergunta cabe: ela existe de fato? E o que as neurociências têm mostrado nas últimas décadas é que o nosso corpo, né, especialmente o nosso cérebro, ele também é dotado da possibilidade de fazer com que nós sintamos situações emocionais, tanto quanto angústia, ansiedade, medo, mas também situações como alegria, esperança, gratidão. E por isso nós então publicamos esse artigo do doutorado, fazendo uma revisão sistemática, porque eu já achava que tinha, mas não existia ainda revisão sistemática sobre o tema, sobre os possíveis correlatos neurais das emoções positivas. E o curioso é que, como são emoções, e essa divisão negativa e positiva não é uma divisão do ponto de vista de acepção moral da coisa, nem se é bom ou ruim, mas do ponto de vista da valência, né? Como se fosse o polo negativo e positivo de uma pilha. Então, você pode também classificar como sendo uma emoção que faz com que o teu comportamento fique inibido ou com que teu comportamento seja de aproximação. Pois bem, é difícil você fazer no laboratório a divisão exata dos estímulos que geram no indivíduo uma emoção positiva ou negativa. Então, existe uma sobreposição entre várias áreas cerebrais, que são os circuitos, né, que estão relacionados às emoções como um todo, que eles são acionados independente da valência da emoção. Por exemplo, a amígdala, já citada e muito conhecida pelas emoções negativas, pelo medo, ela também é acionada por emoções positivas, de tal modo que parece que ela é como se fosse a grande maestrina das emoções como um todo. Mas o que é curioso é que o nosso arcabouço cerebral, ele tem também a possibilidade de ter áreas mais específicas. Então, nós temos uma área mais subcortical, ou seja, uma área mais involuntária, que se localiza no núcleo estriado, né, ali no núcleo accumbens, que é uma área do prazer, que faz parte do circuito do prazer e que está estritamente ligada às emoções positivas. Mas, além dessa área, digamos assim, mais involuntária, que é acionada por atitudes, digamos, mais simples, né? Quando você coloca algo prazeroso no teu corpo, há também uma possibilidade mais cognitiva e mais cortical. Então, o que se mostra é que há uma lateralização, né, e o córtex pré-frontal esquerdo ele estaria mais acionado às emoções positivas. Mas dentro do campo desse estudo chamado psicologia positiva, existem dois construtos interessantes chamados bem-estar psicológico e bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo seria o conjunto de emoções positivas junto com a satisfação com a vida. Então, como eu sinto a vida e como eu penso a vida. Isso seria o bem-estar subjetivo.
E o bem-estar psicológico seria um construto mais abstrato, porque envolve, por exemplo, o sentido de vida, envolve uma sensação de domínio do ambiente, relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos. Tem começado também a aparecer estudos tentando correlacionar scores dessas escalas com a atividade cerebral. Então, por exemplo, existem 2 muito bem desenhados, que nós fizemos uma pequena letra para comunicar esses estudos, em que essa área aqui, né, chamado o córtex insular, especialmente o córtex insular direito, está relacionada, né, uma preservação dessa área está relacionada a scores mais elevados de bem-estar psicológico, o que faz sentido porque pacientes com depressão mais crônica também há uma associação com a diminuição do córtex da ínsula, que é pouco estudado, geralmente pelos estudantes de medicina, mas que tem uma função enorme dentro do manejo, dentro da regulação emocional, porque é como se ele fizesse uma percepção dos estímulos internos. E quando você tem um bem-estar psicológico mais elevado, você tem também uma preservação maior dessa área. E um ponto curioso é que o bem-estar subjetivo ele fica mais ou menos nessa região, não é que ele fica aí, mas assim, ele esteve associado a uma ativação maior, né, a um funcionamento maior dessa área chamada precúneus, que é uma área fundamental na transição entre o lobo parietal e occipital. De tal modo que estar bem talvez de trabalho, né? Porque o precúneus ele é uma área que envolve um metabolismo de glicose muito grande, é a parte do nosso cérebro relacionado também ao nível de consciência e, portanto, uma área que metaboliza bastante a glicose. Pegando esses construtos, o que tem aparecido é que em 96, né, na década de 90, esse psicólogo americano, Martin Seligman, juntamente com esse outro estudioso europeu, o Mikhail Csikszentmihalyi, eles então se juntaram e propuseram uma chamada psicologia positiva. Sempre quando você fala o termo positivo, já dá talvez uma perspectiva de que existiria algo negativo, né? Então, existe a psicologia negativa. Não é bem isso. Positiva no sentido de estudar as emoções positivas e os estados emocionais bem-sucedidos, digamos assim. Porque o Seligman, ele juntava um pouco a clínica com a academia e ele estava interessado em saber de estudos ou de possibilidades preventivas. E aí a psicologia positiva vem a campo, né, organizando-se como um corpo, pegando vários conceitos que já existiam e desenvolvendo outros, né, e, sobretudo, tendo cuidado de mostrar se essas intervenções clínicas, né, da psicologia tinham alguma eficácia do ponto de vista de ensaios clínicos ou não, no sentido de fazer uma prevenção. E é por isso que eu acabei estudando a psicologia positiva, porque um dos meus interesses, né, dentro da psiquiatria sempre foi o aspecto de prevenção, porque eu me recordo que quando acadêmico, né, no sentido de dar plantão como estudante numa emergência psiquiátrica, me chamava atenção quando chegava a família, né, uma cena me lembra muito, quando veio uma mãe com um transtorno bipolar, num quadro de euforia, né, numa fase de mania, e a filha com 18 anos trazendo a mãe, porque a mãe não tinha uma adesão medicamentosa. Então eu perguntei para aquela filha, fazia quanto tempo que tua mãe tem esse diagnóstico? E ela dizia assim, doutor, faz tanto tempo, eu acho que desde que eu me entendo por gente. E aquilo ela chorou, a mãe também começou a chorar, e aquela tristeza contaminou o ambiente, e eu fiquei então pensando os desafios que essa filha ela iria enfrentar do ponto de vista de saúde mental, porque enquanto eu visitava a minha mãe em casa, né, saía com minha mãe para outros locais, ela estava indo levar para um hospital psiquiátrico num estado bastante alterado de comportamento, e isso desde que ela se entende por gente. Então, um risco biológico, genético, filha, consanguínea, então, portanto, um risco mais biológico, mas também um risco ambiental, né, que se sobrepõe e aí coloca essa menina num grande grupo de risco. E quando a senhora saiu, eu perguntei para a preceptora, falei assim, olha, doutora, o que é que a gente pode fazer para essa filha? Porque provavelmente ela é uma criança de risco, ela é uma jovem de risco de adoecimento. E ela então me disse, temos pouco o que fazer. E aquele ter o pouco o que fazer me mobilizou um interesse
quando entrei na área da psiquiatria, de poder estudar esse aspecto preventivo. E a psicologia positiva veio na possibilidade de fazer intervenções precoces, porque estudos, por exemplo, existem 2 meta-análises bem feitas sobre as intervenções da psicologia positiva, e essa aí eu acho que é a mais bem desenhada, mostrando que as intervenções de psicologia positiva, elas tiveram sim a capacidade de aumentar bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico e indiretamente diminuir sintomas psiquiátricos, especialmente sintomas depressivos, em alguns estudos sintomas ansiosos. E aí um novo caminho da psicologia positiva, vendo essa perspectiva que o professor Rodrigo Bressan trouxe, quando você pensa em prevenção, especialmente prevenção em psiquiatria, você tem que pensar em intervenção precoce, o quanto antes. E no mundo inteiro já se percebe isso, que um local extraordinário de você poder fazer isso é dentro da sala de aula. Por isso, pensar em prevenção é pensar também em sair do consultório e do ambiente tradicional do hospital para ir em outros locais. E aí nós temos hoje a chamada educação positiva, com vários protocolos, enfim, investindo em aspectos não só de adoecimento, mas do fortalecimento de aspectos saudáveis desses indivíduos. Então, é isso um pouco que eu queria mostrar nesses poucos minutos, essa possibilidade de fazermos prevenção. Prevenção primária, porque quando a gente fala em psiquiatria, talvez por essa falta de conhecimento, especialmente daqueles que não são da psiquiatria, sobre o que seria a mente, a relação do cérebro, enfim, com a psiquiatria, é como se a psiquiatria fosse uma coisa assim supracortical, né? Eu me recordo, eu pensei uma época em fazer neurocirurgia, depois neurologia, aí depois fui para a psiquiatria. Mas quando eu estava nas discussões de neurologia, era muito comum o pessoal falar assim, quando era um caso que não era, digamos assim, topograficamente diagnosticado pela neurologia. Isso aí é supra. E eu ficava pensando que os neurologistas, de fato, eram muito inteligentes, porque sabiam de neuro e de cardiologia, né? Pensava que era supra de ST, mas era porque era supracortical, né? Como se aquilo fosse algo fora do cérebro, fora, assim, numa instância meio mítica. Então, se a gente tem uma visão mais ou menos assim, fica um pouco complicado de você pensar em prevenção primária. Mas a gente está começando a ver uma série de dados da neurociência e da ciência como um todo, apontando os fatores relacionados ao adoecimento mental, é importante que nós comecemos a ter uma ousadia de falarmos também de prevenção primária. Então, nós fizemos um estudo, uma revisão da literatura, tentando encontrar dados que corroborassem a possibilidade efetiva de prevenção primária, ou seja, de diminuir a incidência, né, você fazer intervenções, e encontramos, a gente resume aí nesse artigo que é acesso aberto, e a prevenção primária, ela se divide em universal, em que você faz intervenções para a população em geral, dar uma entrevista na televisão, fazer intervenções numa escola ou nas escolas como um todo, independente de ser um grupo de risco. Você tem prevenções primárias seletivas, em que você pega os grupos de risco. Então, por exemplo, fazer uma intervenção, como eu vou mostrar, nos estudantes de medicina, já é um grupo de risco. Então, ali você já tem uma prevenção primária seletiva. Mas, às vezes, você já tem dentro da sala de aula, e é cada vez mais comum isso, jovens que não só são grupo de risco teoricamente, mas que já estão com muitos sintomas depressivos, sintomas ansiosos, o que eu chamo assim de subsindrômicos. Só falta fechar alguns critérios para sair com um CID, um CID-10 ou um CID-11, e então seria uma prevenção indicada. Então a gente tem feito alguns estudos dentro da sala de aula do curso médico. Por quê? Porque quando eu comecei a ensinar, né, comecei a ser professor lá na Federal de Pernambuco, me inquietava muito quando nós vamos dar aula de psiquiatria. Eu dou aula lá de psiquiatria e dou aula de psicologia médica. Então, na psiquiatria, você vai dar aula sobre um transtorno qualquer, é muito comum os jovens alunos se identificarem. Talvez seja um pouco diferente quando você dá aula de cardiologia e vai falar sobre insuficiência cardíaca congestiva, porque talvez as síndromes são mais comuns em outra faixa etária. Mas quando você fala de depressão, é muito comum, depois da aula, vir um estudante e falar assim, professor, um primo meu... Aí, quando vem na outra aula, o primo dele de novo. Até que, depois de 3 aulas, ele, doutor, não é meu primo não, sou eu. Porque ele se identifica com aqueles sintomas. E aí ele começa a pedir ajuda. Então, o que é que a gente pode fazer nessa perspectiva? E
e abrindo a cabeça, né, eu tive que abrir bastante a cabeça para aceitar fazer uma intervenção dentro do currículo, porque eu ficava achando difícil introduzir, mas vi muitos artigos, especialmente americanos, falando disso. Eu não conhecia ainda o trabalho do professor Galdino Loreto, que foi professor titular lá da Universidade Federal de Pernambuco. Eu conheci depois dos meus estudos de mestrado e doutorado. E o professor Galdino Loreto, ele começou a atender estudantes de medicina em 1957. E ele começou, na verdade, a entender estudantes universitários como um todo. Mas como ele era professor de medicina, era psiquiatra, ele tinha um contato maior com estudantes de medicina. E de 57 até 79, 22 anos ininterruptamente, ele atendeu estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, quando um programa oficial de assistência psicológica e psiquiátrica ainda não existia. Então, ele é um precursor. E é um precursor porque eu estou falando de uma época em que o primeiro psicofármaco tinha acabado de surgir, né? A clorpromazina 50, 54, ele começa a atender em 57. E ele faz todo um cuidado, ele é muito minucioso, e mais tarde, depois de acabar o doutorado, eu tive contato com a família dele, a esposa, que ainda está entre nós, a filha, que depois se tornou psiquiatra, mora até aqui no Rio de Janeiro, a doutora Virginia Loreto. Então, eles me deram vários estudos, vários trabalhos do Galdino Loreto, e foi curioso perceber que ele falava naquela época já que era preciso ir além de criar ambulatórios, além de criar serviços de assistência para o estudante que estava com um adoecimento, era importante também você criar intervenções preventivas dentro do currículo, ou seja, fazer alguma coisa antes. E aí foi o que a gente fez, né? Transformamos a sala de aula do curso médico, né, do 7º período, em 7 semanas, em uma intervenção baseada na psicologia positiva. Então, temas como gratidão, resiliência, esperança, otimismo foram estudados, foram debatidos, e entre os encontros nós fizemos propostas de técnicas para que eles pudessem vivenciar aquele estudo teórico. Então, além de falar da teoria e de discutir, nós fizemos também intervenções psicoterapêuticas, comparamos com um grupo controle de outros estudantes da mesma universidade. Antes disso, fizemos um estudo transversal que publicamos também para fazer uma fotografia da saúde mental dos estudantes lá da Federal, para ver se precisava ou não, e precisava. Então, fizemos a intervenção e mostrou algo interessante. Depois da intervenção, o grupo que recebeu a intervenção aumentou a satisfação com a vida, comparado com o grupo controle, aumentou as emoções positivas, né, comparado com o grupo controle. As emoções negativas, não houve diminuição estatisticamente significativa, mas apesar das emoções negativas não diminuírem, aumentar as emoções positivas, aumentar a satisfação com a vida, ou seja, aumentar o bem-estar, independente de diminuir as emoções negativas, teve um impacto nos sintomas psiquiátricos. E esse é o princípio da psicologia positiva. Você investir em bem-estar, mesmo que você não diminua emoções negativas, você consegue ter um efeito tamponador na saúde mental, no efeito deletério das emoções negativas. Então, fizemos esse estudo, né, ficamos 5 semestres seguidos fazendo essa intervenção nos estudantes de medicina, e nesse semestre nós começamos a mudar um pouco, né, e aí fizemos uma parceria com o professor Irismar, da Bahia, também acadêmico lá da Academia Baiana de Medicina, que inventou a terapia cognitiva processual, e nós fizemos, então, um protocolo junto com ele, primeiro, fora do currículo, para ver o que é que seria mais interessante, e você vê que houve uma diminuição grande dos sintomas depressivos, né, na escala de Beck, e foi bem significativo. Houve também uma diminuição dos sintomas ansiosos, e nesse semestre nós fizemos uma introdução dessa técnica dentro do currículo, para comparar se a psicologia positiva ou a TCP seria mais eficaz, ou talvez tivesse a mesma eficácia. A questão é você fazer algo, né? A questão talvez na prevenção seja você fazer algo, agir. E o curioso é quando você faz alguma intervenção preventiva, mesmo que você não consiga prevenir primariamente, isso estimula uma prevenção secundária, né? Depois dos estudos, é muito comum os alunos virem procurar ajuda, por isso que a gente teve que criar novamente o PROGAD, né, um programa Galdino Loreto de assistência, porque eles ficam mobilizados e começam a identificar que eles estão precisando. E é isso que os estudos de prevenção dizem.
Quando você faz uma intervenção preventiva, mesmo que você não atinja o seu objetivo acadêmico principal, que seria a prevenção primária, você consegue atingir prevenção secundária, ou seja, diagnóstico e tratamento precoce, de tal modo que os esforços acabam não sendo perdidos. Por isso que eu queria agradecer, trazendo mais uma vez o Vicente de Carvalho, dizendo que a felicidade parece existir, né? Mas ela sempre existe onde pomos, mas nós nunca a pomos onde nós estamos. Essa é uma perspectiva possível, portanto, de introduzir dentro do currículo de medicina. Obrigado. Muito agradecido, professor Machado. E a nossa próxima conferencista é a professora doutora Carmita Abdo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, professora da Universidade de São Paulo, e que vai nos falar sobre a sexualidade e saúde mental dos médicos. Por favor, doutora Abdo. Então, muito obrigada pelo convite, agradeço a mesa, agradeço a vocês pela presença até aqui, até agora. Então, vamos falar de sexo, né? No fim, mas, enfim, vamos falar de sexo. A sexualidade, será que os médicos têm uma sexualidade diferente? O que será que acontece com esse aspecto da vida dos médicos? Primeiro, entender que, para a medicina, e aí a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade, o sexo de qualidade é um dos 4 pilares de qualidade de vida. Então, nós hoje falamos muito sobre isso, sobre bem-estar, sobre a saúde, sobre a felicidade. Então, ela está calcada em 4 pilares. Você tem qualidade de vida quando você, primeiro, tem na família uma convivência harmoniosa e sem a necessidade de um cuidador. Segundo, quando você trabalha naquilo que gosta e o trabalho lhe dá prazer. Terceiro, quando você tem saúde física e emocional para fazer o lazer que bem entende. Uma trilha, um esporte radical, ou é cinema, uma leitura, você tem olhos para isso, você tem pernas, você tem braços e não tem limitação também no plano da saúde mental. E, por fim, sexo, um 4º pilar da qualidade de vida, mas desde que seja um sexo gratificante, né? Com satisfação. Vamos lá, então, entender o que é o sexo. Aí está a fotografia de como os homens fazem sexo, né? Esse modelo foi projetado nos anos 60 como um modelo masculino e feminino, mas hoje a gente considera que quem faz sexo assim é o homem. É uma linha que começa no desejo, continua com a excitação, termina no orgasmo acompanhado da ejaculação, e aí, às vezes eu recebo no meu consultório uma garota jovem falando: ai, doutora, será que eu já tive orgasmo? Eu vim aqui para saber se eu tive orgasmo. E tem médicos também perguntando sobre isso, né? E aí eu digo: não, você não teve. Mas a gente mal começou a conversar: mas quem teve não faz esse tipo de pergunta, então você não teve com certeza. E depois, né, depois do orgasmo vem a resolução. E a resolução é quando o corpo volta às condições anteriores de pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo que foi ao longo do ato se exacerbando. E vejam só que a resolução no homem é bastante rápida, né, para a infelicidade das mulheres. Mas aqui a gente tem um ciclo que, a partir dos anos 2000, veio para mostrar que o sexo que a mulher faz é muito diferente. Não é um modelo linear, é um modelo circular, como vocês estão vendo, né? E quando ela está num relacionamento recente, ela tem desejo espontâneo. Diante do parceiro ou da parceira, ela logo fica altamente interessada, e aí se desenvolve o ciclo que vai para a excitação, para mais desejo, agora chamado responsivo. Ela pode chegar à satisfação sexual sem orgasmo, mas o que ela quer é uma intimidade emocional com a sua parceria. Pode ficar neutra, lembrou da conta que não pagou, acabou toda a inspiração, mas aí, desde que estimulada, ela volta a refazer esse ciclo várias vezes, e quem está
está ali junto com ela nem percebe, né? Mas vamos imaginar que esse relacionamento já não é tão novo assim. Tem um monte de mulher rindo aí que está se identificando, né? Então, esse relacionamento não é tão novo assim, e aí o que vai acontecer? O desejo espontâneo vai pouco a pouco arrefecendo para as mulheres, e ela vai necessitar do estímulo para daí ter uma excitação que vai gerar o desejo responsivo. Foi muito importante que uma médica bastante atenta a essa questão, Rosemary Ribasson, uma ginecologista e psiquiatra canadense, tenha pensado em diferenciar e, através dos seus estudos, perceber que a mulher faz sexo diferentemente do homem e as médicas, portanto, fazem sexo diferentemente dos médicos. E aqui, o que é igual para todos nós é que o sexo depende de equilíbrio entre sistemas muito especiais, no mínimo endocrinológico, neurológico e também as questões de ordem psicossocial. E fatores inibitórios e fatores excitatórios vão responder por essa cadeia, né, de reações que vão nos acontecendo, especialmente hormônios e neurotransmissores. Cada vez mais nós estudamos e cada vez mais nós percebemos o quanto que a medicina tem a contribuir para o estudo da sexualidade e quanto que nós, médicos, negligenciamos durante muito tempo sobre essa disciplina e sobre a nossa própria saúde sexual, como eu vou mostrar para vocês. E, a grosso modo, né, nós sabemos que tudo que influencia o comportamento, o humor, a cognição, também vai influenciar da mesma forma e na mesma medida o sexo, que não depende, portanto, só de hormônios, mas que tem, sim, entre psiquiatras, neurocientistas e todos aqueles que se preocupam com a saúde mental e o equilíbrio emocional das pessoas, um prato cheio para ser estudado, sem sombra de dúvida. Bom, e aí vem... Eu estou falando que não tem a ver com estrógeno, mas eu vou mostrar para vocês a importância do estrógeno e como ele depende, ou como ele se interrelaciona com os neurotransmissores e como ele, na verdade, faz a logística do sexo feminino. Não é ele que dá a motivação para a mulher, mas é ele que prepara a mulher para o sexo em termos de lubrificação, sensibilidade da pele e a sensibilidade de uma forma geral. E aí nós vamos ver que a testosterona, que tanto em homens quanto em mulheres, responde pela motivação, e nós mulheres com muito menos, né, fazemos o mesmo trabalho que eles. Vejam só os índices femininos e os índices masculinos de testosterona, embora haja controvérsias, né, que a gente faça isso tão bem. Vamos lá entender o que a sexualidade tem a ver com a longevidade, e a longevidade, né, que nós proporcionamos para os nossos pacientes, que a medicina leva as pessoas a viverem mais. Será que nós também estamos vivendo mais? E será que a longevidade foi benéfica para os relacionamentos? Ou como é que isso tudo se pode associar às questões de ordem de saúde mental? Aqui eu trago para vocês dois modelos mostrando que em países bastante avançados, países do primeiro mundo, o quanto que a doença mental faz com que essa longevidade seja bastante prejudicada. 20 anos menos de vida, expectativa de vida para a população que sofre de doença mental versus a população masculina geral. E mulheres, 15 anos em média a menos de expectativa de vida, quem sofre de doenças do espectro esquizofrênico, quem tem transtornos de personalidade, transtornos afetivos ou até mesmo aqueles que abusam de substância. Então, ninguém mesmo pode duvidar o quanto que a doença mental é deletéria, não só para a qualidade de vida, mas também para a expectativa de vida. E agora a gente vai entrando na questão da sexualidade. Bom, o que é função sexual? Função sexual é satisfação. E quando essa satisfação não existe, nós temos a disfunção sexual, que a Organização Mundial de Saúde e também a Associação Psiquiátrica Americana houveram por agregar o critério sofrimento ao diagnóstico. Se o indivíduo
tem falha, mas não sofre, ele não seria um disfuncional. Isso pode ser estranho quando a gente fala em sexualidade masculina, mas muitas mulheres que não têm desejo, muitas mulheres que não se excitam, não estão preocupadas com isso, elas não podem ser categorizadas como disfuncionais. E a medicina, né, vai o tempo todo, né, ajudando as pessoas a fazer sexo melhor, na medida em que nós vamos trabalhando com as questões que levam ao problema sexual. E os psiquiatras lidam todos os dias com a depressão e os antidepressivos, né, a ansiedade, as psicoses, todos os medicamentos que nós utilizamos para debelar esses quadros, que não só os quadros, mas também o seu tratamento vão atingir a função sexual. Como eu estou mostrando para vocês, não há médico que não tenha diante de si um paciente com problema sexual. E às vezes a gente pensa que ele tem extrema dificuldade em cuidar da sexualidade do seu paciente, porque muito provavelmente a sua própria está bastante comprometida, em função de doenças físicas como essa, mas também em função de quadros de origem mental. E aí nós vamos ver que não só os quadros, como eu já disse, também os medicamentos. Mas não é só psiquiatra não que acaba com a libido das pessoas. Vejam só que hipertensivos, também anticonvulsivantes, estabilizadores de humor, ok, mais agentes quimioterápicos, corticosteroides, antiarrítmicos, ou seja, todo médico acaba, de alguma forma, também tendo um papel iatrogênico sobre a sexualidade do seu paciente e sobre a sua própria, né? Na medida em que ele também padece dessas doenças e a gente sabe em grau muitas vezes maior do que o seu próprio paciente. Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da depressão e como que ela atinge a população geral e os médicos em especial. A depressão, hoje a gente sabe, é uma condição bastante complexa que depende de uma predisposição genética, que depende dessa predisposição ao indivíduo ter maior vulnerabilidade às exposições a fatores estressantes e, além de tudo, quando existe uma modulação do sistema endócrino, as flutuações hormonais fisiológicas, que são muito próprias das mulheres, esse é um terceiro fator que leva à depressão. Por isso que as mulheres são, em média, 2 vezes mais na população a prevalência de depressão feminina comparativamente com a masculina. E aí, o que acontece, né? Por que essa modulação de humor interfere na depressão, modulação de hormônios interfere na depressão? Porque toda vez que o estrógeno cai, toda vez em que a mulher tem menos estrógeno circulante, fisiologicamente falando, ela vai ter ativado os seus sistemas serotoninérgicos e adrenérgicos, e com isso ela tem chance, se for uma pessoa que tem uma predisposição genética à depressão, de deprimir nesses exatos momentos. E quais são esses? São exatamente o período pré-menstrual, quando ela pode vir a ter o transtorno disfórico pré-menstrual, hoje considerado uma depressão pela DSM-5, a gravidez, a lactação, onde também o estrógeno está em menor concentração, é outro período de perigo, o puerpério e aí a entrada no climatério e na menopausa. Portanto, como vocês veem, ao longo de toda a vida, o risco à depressão que as mulheres têm em função da depleção fisiológica do estrógeno é algo que começa a chamar atenção muito dos médicos, e aí nós vamos ver que muitas vezes é preciso diferenciar, é preciso cautela para não considerar uma mulher menopausada como deprimida e também para não considerar que uma deprimida é apenas uma menopausada, né? Muitas vezes se considera que aquele sintoma de mau humor, de indisposição, de choro fácil, de insônia, de hipersonia, de distúrbios a nível da alimentação, são próprios da menopausa, quando na verdade pode ser sim uma depressão numa mulher mais velha. Bem, aí vem os antidepressivos e como eles atuam, né, sobre a dopamina, sobre a prolactina e, consequentemente, a testosterona, e como eles vão prejudicar a atividade sexual por diferentes mecanismos. Bom, tudo isso, né,
levando também a gente a pensar que nem só as mulheres têm problemas hormonais relacionados também com os neurotransmissores. Esse aqui é a síndrome do hipogonadismo do homem. E homem que entra em andropausa não é qualquer um, não. É aquele que acabou adoecendo, aquele que acaba desenvolvendo uma síndrome metabólica muito comum nos nossos colegas que vão atingindo os 30, 40, 50 anos, e que criam aquela falsa barriguinha de chope, mas que, na verdade, é uma gordura visceral acumulada, porque ele está vivendo, sem dúvida, uma situação de hipercolesterolemia, de glicemia aumentada e também a pressão aumentada. E este quadro pode levar a essas manifestações que eu estou colocando aqui. E a gente sabe, sim, que quando a testosterona cai por conta da síndrome metabólica, que interfere na concentração de testosterona, o humor cai em homens que sejam vulneráveis, que tenham um polimorfismo genético do receptor androgênico, que acaba levando a um quadro depressivo quando essa testosterona cai a um determinado nível e daí para baixo. Bem, tudo isso que eu falei mostra o quanto que nós estamos, nós em geral, a população geral e também os médicos, por que não, sujeitos a quadros de disfunção erétil se forem homens, ou de falta de lubrificação e excitação se forem mulheres, em função de doenças. Então, erra quem pensa que esses quadros são quadros sempre de origem emocional. Muito frequentemente existe uma causa mista, mas muito frequentemente essa causa também teve o seu início num quadro de base orgânica. E aí, falando nisso, eu trago para vocês o resultado de um estudo que nós fizemos com cerca de 7 mil brasileiros, mostrando que quanto mais doenças eles têm, tanto mais a função erétil está prejudicada. Doenças físicas, né? Vejam que é muito mais robusto o gráfico de baixo dos homens com disfunção erétil no Brasil e versus suas doenças, quando comparamos com o gráfico acima. E essa é uma população jovem, a média etária era 38 anos e meio. Bom, todo mundo falou de burnout e eu não vou me delongar para falar desse assunto, mas ninguém consegue hoje dar uma aula sobre saúde, né, do médico, saúde mental, sem falar desta condição que, sem dúvida, leva da exaustão à despersonalização e da despersonalização a uma menor competência, e é aí que mora o perigo. Quando o homem comum da população está incompetente, ou está exausto, ou está despersonalizado, ele tende a se retirar de cena. O médico muitas vezes continua e aí ele está sujeito a erros, aí está sujeito a um distanciamento que pode levar à judicialização cada vez mais frequente na nossa profissão. E aqui a gente vai ter que existem, sim, né, entre as profissões mais afetadas, o médico está no topo. Aliás, os profissionais de saúde, em geral, são no topo daqueles que são atingidos pelo burnout. E se você quer saber, hoje também se discute muito se esses médicos estariam mesmo com burnout, ou eles teriam um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, e por estarem no trabalho e ter sido deflagrado esse quadro no trabalho, é considerado uma doença decorrente do trabalho. Bem, vamos lá entender, né, uma pesquisa que não foi nossa. Essa pesquisa foi feita pelos americanos em nosso país, inclusive, e mostrando os índices bastante altos destas condições, desinsatisfação, depressão, ideação suicida, né, entre os profissionais. E o burnout vai sendo, então, nessa entrevista com 20 mil médicos norte-americanos, uma doença que chama bastante atenção. Aí vocês estão vendo as várias especialidades, procurem a sua, né? Vejam que os mais atingidos são os que trabalham em terapia intensiva, enquanto que os cirurgiões plásticos são os menos burnout, né? Segundo essa pesquisa. Mas ali a gente vai olhando que terapia intensiva e neurologia, e também medicina de família são as mais estressantes. Agora, quem faz dermato e cirurgia plástica, né? Então não é mito que tem uma vida um tanto quanto mais tranquila.
Mas veja só, quando a gente quer saber quais são as especialidades mais insatisfeitas, né, é a radiologia o mais insatisfeito e o ortopedista é, de todos, o médico mais satisfeito, né? Então, já não podemos dizer que o fato de estar menos estressado pode ser algo que dê satisfação, né? E olha, incrível, o gineco-obstetra com a sua vida exaustiva, com toda a sua carga de trabalho, ele está na lista dos mais satisfeitos como o quarto, né, entre os mais satisfeitos, só perdendo para a anestesiologia, cirurgia geral e ortopedia. Eu fotografei essa chamada no Congresso Americano de Psiquiatria do ano passado, para mostrar que isso não é um problema nacional, mas é um problema mundial, né? Os americanos, psiquiatras americanos, também estão experienciando burnout, segundo se coloca nesse cartaz, em praticamente metade da população médica psiquiátrica americana. Agora eu vou trazer para vocês alguns dados sobre sexualidade, foi por isso que vocês me pediram para vir aqui falar, né? Mostrando a população geral e linkando também com a saúde sexual do médico. Esses dados, eu vou voltar aqui, como vocês veem, são baseados em 3 estudos populacionais que nós tivemos a oportunidade de fazer. Os 2 primeiros aí foram presenciais, com questionários anônimos autorresponsivos, aplicados por nosso grupo mesmo, portanto, pessoas bastante afeitas ao trabalho com sexualidade, e eram anônimos, e esses trabalhos eram colocados em urnas, e o paciente não, o pesquisando, né, a pessoa da população que ali colocava. E o terceiro deles é um trabalho que foi feito através de consulta online, internet. Vocês querem saber? A orientação sexual hoje ganha uma nova condição. Existem pessoas que são heterossexuais, pessoas que são homossexuais, pessoas bissexuais, mas pouco a pouco a gente vai vendo que tem pessoas que não fazem sexo, né? E esse número não é pouco, não. 7% das mulheres e 2% dos homens não fazem sexo. E quando a gente pensa na população médica, nós estamos levando a efeito um estudo só com médicos, esses números dobram na população médica de pessoas que não têm interesse na atividade sexual comparados com a população geral. Vamos ver aqui a vida sexual. O brasileiro tem fama de ser bastante sexualizado, né? E é verdade mesmo. Dá uma olhada aí nesse gráfico. A vida sexual ativa de homens e mulheres é da ordem de 90 e tantos %, pelo menos até os 50 anos, né? Quando aí começa a decair a vontade das mulheres fazerem sexo. Aí 1/4 delas já não faz mais, dos 50 para os 60 anos, e metade das mulheres só permanecem em atividade sexual no Brasil a partir dos 60 anos. Provavelmente elas terceirizam, porque os seus parceiros continuam fazendo sexo em grande prevalência, como vocês estão vendo, certo? Bom, vamos lá, vamos entender as dificuldades sexuais, como elas são bastante prevalentes. Olha só, esse gráfico você só precisa pensar no seguinte: quando a menina começa a sua vida sexual, ela é inexperiente, ela tem muita dificuldade, o que vai melhorando ao longo da vida, como vocês estão vendo, vai diminuindo, mas chegando aqui na faixa dos 50 para 60 anos, as mulheres entrando na menopausa, elas voltam a ter altos índices de dificuldade sexual. Agora, uma dica para vocês aí: você está querendo saber, né? Você está lá aí com a sua garotinha, todo feliz da vida, né? E eu aqui tenho que defender a minha classe e dizer que as mulheres mais orgásticas do Brasil, ou seja, aquelas que têm menor índice de anorgasmia, são as cinquentonas, viu? Então você, por favor, repense a respeito. Bom, vamos lá. Aprendeu, né? Pena que depois que ela aprende, aí ela entra na menopausa e aí ela esquece e volta a ter altíssimos índices de dificuldade sexual. Quanto aos homens, olha só que interessante. Os homens, e aqui estamos, vamos comparar os dados da população geral com os médicos. Os homens com falta de desejo são pouquíssimos, mas o índice médico de falta de desejo nessa faixa etária é
dobro a triplo, dependendo da idade do médico ao qual a gente está se referindo, na faixa dos 50, dos 60 ou mais. Então, os homens mantêm altíssimos índices de desejo sexual. Aqui, quanto à dificuldade de controle da ejaculação, a famosa ejaculação precoce, é um índice que vai sendo, ao longo da vida, homogênea, essa prevalência, não muda, mas aqui nós estamos vendo que sentir-se desconfortável com a sua ereção não significa que ele tem disfunção erétil, mas ele tem, frente a si mesmo, uma dificuldade, já não sou o mesmo, já não tenho a mesma ereção que antes. Aqui nós vamos vendo que metade dos homens no Brasil, jovens, não estão satisfeitos com a qualidade da sua ereção. Então, você fala para o outro aí do lado que você está, porque é ele, então, que é o problemático, tá? E aí, né, acontece que, chegando na faixa dos 50 para 60, vertiginosamente esse número cresce, muito em função das doenças, né? Aí nós vamos ter diabetes, vamos ter hipertensão, vamos ter as dislipidemias em geral, vamos ter também doenças da próstata, depressão, que no homem é uma doença que vai acontecer mais tardiamente, respondendo por essa ascensão muito grande. Médicos, como é que nós vamos ter médicos 1/3 a mais de prevalência desses números aqui, comparados com a população geral? Ou seja, cansaço, exaustão, doenças não cuidadas, né? Como bem falou Bressan, aquelas consultas de corredor parece que não resolvem muito, ele não se trata, ele não se cuida e ele acaba negligenciando, inclusive com a depressão. Bom, aqui, para você ter uma ideia, então, comportamento sexual compulsivo. Quantas pessoas no Brasil, né, consideram-se dependentes de sexo? Isso é uma autorresposta, tá? Então, nós temos que duas em cada 100 mulheres e 6 a 7 em cada 100 homens consideram que tem uma compulsão. Eu não tenho esses dados quanto aos médicos, né? Eu não consegui ainda um N suficiente para estar trazendo um número para vocês. E olha, uma coisa que você pensa que não acontece muito, mas acontece, né? Um comportamento parafílico, que é aquele comportamento sexual não convencional, né? E que foi despatologizado pela CID-11 e pela DSM-5, exceto pedofilia, froteurismo, exibicionismo e voyeurismo. Agora, tudo bem se for fetichista, se for masoquista, se for sádico, desde que haja consenso entre os parceiros. Então, vamos lá ver que, por exemplo, o sadismo é algo que acomete 4 em cada 100 homens e 2 em cada 100 mulheres. Então, não é um comportamento tão raro assim. E veja, por exemplo, o exibicionismo é algo que vai acometer praticamente um homem em cada 100, e aqui, com relação à zoofilia, seja ela na região rural ou não, é algo que acomete 1 em cada 100 homens e 1 em cada 1000 mulheres, pelo menos aquilo que foi declarado. Bom, perguntado o que é qualidade de vida para você? E aí, então, a pesquisa perguntou para homens e para mulheres, e eu dei 10 itens e pedi para elencarem, tá? E aí, como é que ficou? Qualidade de vida para os homens. Primeiro lugar, alimentar-se, comer comida, tá? Comida saudável, tá? Então, é o item principal. Depois, conviver com a família, né? Muito bom. Em terceiro lugar, vem a atividade sexual satisfatória. Depois é que ele vai pensar em qualidade do sono, trabalhar no que gosta. Olha onde está prevenção de doenças, Bressan. Lá embaixo, você precisa trabalhar esses homens, olha só. Né? Tirar férias regularmente. E nesse quadro, quando a gente pergunta para os médicos, é essa mesma composição. Mas, então, você imagina como seria para as médicas e para as mulheres da população em geral, e aí você vai entender por que a conta não fecha. Assim, né? Primeiro, a mulher precisa comer saudavelmente. Depois, conviver com a família. Depois, ela quer dormir. Depois, ela quer, né, prevenir doenças. Ela se cuida, a mulher vai aos cuidados médicos muito mais frequentemente. Ela valoriza trabalhar no que gosta. Gente, hobby
é mais importante do que sexo para as mulheres, pelo menos foi como eu acabei identificando aqui. Então, essa conta acaba sendo difícil mesmo de se compor, e essa é a beleza do sexo, né? A gente fica o tempo todo tentando ajustar e resolver essa questão. Falando em sexo, vocês, aqui eu tenho um dado inédito, um dado que a gente ainda não publicou, mas muito interessante, quantas pessoas no Brasil não estão satisfeitas com as suas características sexuais, ou seja, nascida mulher, mas gostaria de ser um homem, 3 em cada 1.000 mulheres e 5 em cada 1.000 homens. E quantos no Brasil já fizeram tratamento para mudança de sexo? Nós estamos vendo aqui que não é um número pequeno, não. Nós temos 1 em cada 1.000 pessoas fizeram tratamento para mudança de sexo. Bom, isso tudo agora leva eu a mostrar para vocês que, diante de tanta questão, de tanto problema sexual, a infidelidade no Brasil é realmente uma alternativa para muitas pessoas, né? Acaba sendo uma alternativa que a frustração frente ao sexo, a dificuldade sexual, e não acreditando as doenças, não acreditando ao cansaço, não acreditando a questões de ordem mais emocional, as pessoas imaginam que estão cansadas da sua parceria, que a parceria está desgastada e vão buscar outros relacionamentos. Nesse quesito, eu sempre gosto de mostrar esse slide, muitos já viram, porque eu gosto de, ao apresentar esse slide, né, cumprimentar a coerência masculina. Veja só, né, que dos 18 aos 70 anos, né, o índice não muda. E a pergunta era, alguma vez na vida, nem que tenha sido uma, você já praticou sexo completo? E aí eu explicava o que era completo, acho que vocês sabem, né? E aí com alguém que não fosse o seu parceiro habitual, namorado, noivo, esposa, eu explicava direitinho na pergunta, e vocês vejam que a coerência aqui é algo realmente emocionante. Agora, quando a gente pensa nas mulheres, aquelas senhorinhas de 60 para 70 anos, apenas 2 em 10 haviam tido esse comportamento ao longo da sua longa vida. Mas já as mocinhas de 18 a 25, metade delas já haviam tido essa prática. E aí eu encerro a minha fala com uma recomendação para vocês, senhores aí, que estão cansados das suas senhorinhas assim tão idosas quanto eu, e estão pensando em trocá-las. Troca por outra senhorinha, sabe? Porque a sua chance de levar um adereço com a senhorinha é bem menor do que com a mocinha. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, professora Carmita Abdo. Excelente palestra, muito provocativa, certamente. E antes de passar à discussão, eu não poderia deixar de mais uma vez agradecer a todos os presentes, agradecer a excelência das apresentações e um agradecimento especial ao staff da Academia Nacional de Medicina, que tornou possível a realização desse simpósio, como costuma acontecer. Mas eu queria fazer uma menção especial em relação ao programa Jovens Lideranças Médicas, um agradecimento especial a Roberta Lima, que mantém esse programa realmente viável e funcional. E passo a palavra, então, ao presidente em exercício. Agradeço a todos. Também quero parabenizar ao acadêmico Marcelo Barzinski a excelência do simpósio dessa tarde, aos acadêmicos Daniel Tabac e Adolfo Roires pelas belas apresentações, mas em especial aos convidados, né, participantes da Jovem Lideranças Médicas, o Dr. Ari Gadelha, o Dr. Rodrigo Bressan e o Dr. Leonardo Machado, colegas psiquiatras e que fizeram excelentes apresentações.
A professora Carmita Ábido é uma showwoman e ela sempre faz um sucesso muito grande. É um prazer tê-la aqui. Também quero parabenizá-la pela apresentação, como sempre, maravilhosa. E quero abrir a bancada acadêmica para perguntas e comentários. Acadêmico Ricardo Cruz. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Rodrigo Bressan. Microfone, por favor. Rodrigo, no final da sua fala, você salientou muito a questão da esperança. Você sabe que Harold Koenig escreveu vários artigos a respeito de como ele crê que a fé e a esperança, na verdade, podem curar alguém. Eu queria saber se você, dentro das suas reflexões, tem essa crença também, de que, na verdade, a espiritualidade, portanto, eu não estou falando de religiosidade, a espiritualidade na qual a religiosidade, a religião, é um caminho que fortalece a espiritualidade de alguém. Nós não estamos aqui discutindo, portanto, religião. Se você particularmente crê, de que a força espiritual de alguém, de que todos esses movimentos de voluntariado espiritual dentro de um hospital, apoiando um paciente e promovendo a ele força durante a doença, no enfrentamento da doença, que isso efetivamente possa ajudar o doente e levando ele, inclusive, à cura. Você crê nisso ou não? Muito obrigado pela pergunta. Esse é um tema bastante controverso e interessante. Pelo menos na psiquiatria, que é o dado que eu conheço, a religiosidade, ela tem um impacto positivo, bem demonstrado em vários artigos. A tua pergunta, para ela cabe uma grande reflexão. Eu sou extremamente cético, eu não consigo ser diferente, mas eu tenho uma crença profunda de que as religiões funcionam. O meu ceticismo não impede que eu veja a funcionalidade das religiões, não só para a medicina. Quando eu discuti hope, né, esperança aqui, foi muito interessante, porque eu comecei na psiquiatria e eu percebia que as pessoas não davam os melhores tratamentos para as pessoas que tinham esquizofrenia. E me aprofundando um pouco, um dos motivos é que os psiquiatras não acreditam que as pessoas com esquizofrenia podem melhorar. Então não vale a pena investir e dar remédios que dão mais trabalho. Foi assim que eu cheguei na esperança, eu publiquei um outro artigo no British Journal of Psychiatry. E aí eu comecei a entrar na medicina. E o que mais me interessou foi o raciocínio que é feito atualmente sobre esperança. Ela é um construto. E ela é muito diferente de otimismo, por exemplo. Qual é a diferença? Quando um otimista vai a uma festa mais tarde, eles falam, acho que não vai chover, vamos lá que vai dar tudo certo. Quando uma pessoa que tem esperança vai à festa, ele pensa, acho que não vai chover, acho que vai dar certo. Em todo caso, vou levar um guarda-chuva. O que significa isso? Que você tem que ter uma perspectiva positiva, precisamos ir em frente, mas eu preciso decidir estratégias para que eu chegue lá. Quando a gente pensa em doença, isso é absolutamente fundamental. Porque o tempo inteiro nós temos que buscar novas estratégias, mesmo que a doença piore. E o médico, o grande problema, na minha opinião, é que ele exerce um papel iatrogênico. Eu morro de medo de criar falsa esperança em qualquer paciente. Mas eu sou sério? Eu leio os artigos, eu sou um bom médico e tal. Aqui nós não estamos falando de falsa esperança, mas é uma perspectiva que você não tem certeza de qual vai ser o desfecho, mesmo que, muito frequentemente, o desfecho vai ser ruim, mas nós temos que dar o próximo passo. Então, eu não consigo, por ignorância, ir muito no caminho da espiritualidade, mas no caminho da postura, sim.
e eu não gosto da psiquiatria mais antiga, que sabe o que vai acontecer nos pacientes. Ah, não, esse sintoma é não sei o quê. O valor preditivo dessas coisas é uma porcaria. Mas as pessoas têm essa perspectiva. E quando você tem uma perspectiva que leva em conta o quanto você não tem certeza das coisas, você prepara a pessoa para ir no caminho. E é isso que faz até o que eu li da literatura de câncer. Né? Obrigado. Acadêmico Rubens Belfort. Obrigado. Bom, inicialmente eu queria dar os parabéns. Foi uma outra excelente sessão. A todos que organizaram, em especial ao acadêmico Marcelo Barcinski, pelo sucesso desse programa. Mas apenas uma pergunta agora. Nós tivemos, então, a excelência desse grupo jovem aqui. Qual é a continuidade disso? Eles vão, de certa maneira, se entrosar em algum tipo de programa da academia? Qual é a tua estratégia para que esse tipo de atividade, hoje, com a presença deles, possa continuar de maneira cada vez melhor para nós todos e para eles também? Apenas uma pergunta, mas, principalmente, parabéns. Você é um sucesso. Bom, eu devo dizer que eu deveria ter mencionado que o programa Jovens Lideranças Médicas começou na gestão do presidente Novellino, mas teve o apoio irrestrito dos presidentes que sucederam ao professor Novellino, na sequência, o professor Francisco Sampaio, o professor Marcos Moraes, o professor Francisco Sampaio, e, atualmente, o professor Jorge Alberto Costa e Silva. E a ideia que tem acontecido com altos e baixos é, efetivamente, eles se incorporarem, durante os 5 anos em que permanecem como membros do programa, às atividades da academia e criarem suas atividades próprias, como, por exemplo, esse simpósio, que foi uma criação do programa, né? E esse, como eu já falei, é o 2º simpósio criado por esse programa. O primeiro foi problemas da irreprodutibilidade nas ciências biomédicas, que foi também um sucesso absoluto. Então, obviamente, enfim, a atividade deles depende de iniciativa do próprio grupo e que tem sido bastante intensa desde que o grupo foi criado, né? E, uma vez terminado o prazo de 5 anos, a permanência deles aqui durante os 5 anos, eventualmente se candidatarão, conhecerão já a academia, divulgarão a academia pelo Brasil todo, tem pessoas do Brasil todo, isso também é um aspecto importante do programa, e são futuros candidatos a membros titulares da nossa academia. Acadêmico Daniel Tabaque. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu gostaria de retomar essa questão da esperança, como o acadêmico Ricardo Cruz trouxe, esse aspecto da espiritualidade. E mais uma vez, quer dizer, na minha opinião, a língua inglesa tem uma riqueza nesse sentido, porque, como nós falamos hope, a palavra hope em si, ela não traz todos os sentidos, né? Quer dizer, uma coisa é ter esperança, em inglês ela pode ser substantivo ou adjetivo. Então, no caso, ela pode ser simplesmente uma palavra em si mesmo, hope, ou hope for, ou ter esperança em alguma coisa. E eu acho que é nessa distinção, que existe essa diferença entre aquilo que se coloca como esperança e falsa esperança. Porque, por exemplo, eu posso dar de novo o exemplo daquela paciente que eu tive a oportunidade de cuidar. Naquele momento, o que poderia acontecer com aquela família ser nutrir a esperança por um milagre, né? E, de fato, a percepção da realidade trouxe a possibilidade de perceber que, de fato, o milagre já havia ocorrido para esses pais, não agora, na fase pré-morte, mas até para eles poderem lidar melhor com o luto. A ideia de que o fato dela ter podido viver todo aquele momento e ter podido dar um significado para a vida dela, quer dizer, isso tem um papel importante na significância para aquelas famílias. Então, a questão do milagre, muitas vezes, ao lidar com o paciente oncológico, muitas vezes passa por essa questão.
E me preocupa, particularmente, essa questão, e nós estávamos conversando com isso há pouco, a questão da falsa esperança e a questão de como isso representa, muitas vezes, uma perda na expectativa de que algo que deveria acontecer e não acontece. Então, muitas vezes, ela nos impede, o objetivo de buscar a falsa esperança nos impede, ou pelo menos propicia o aparecimento da chamada mentira piedosa, como nós ouvimos falar nesse sentido, e cria exatamente uma dificuldade maior e aumenta a angústia do médico que tem que lidar com esses aspectos, principalmente com os familiares. Então, acho que esse é um tema, enfim, importantíssimo, acho que faz parte diretamente da nossa relação com o paciente. O problema nosso maior de comunicação é exatamente lidar com essas notícias difíceis. É uma dificuldade muito grande para o estudante de medicina, eu, enfim, procurei enfatizar isso, mas isso é muito importante porque, os modelos, na minha opinião, os modelos que começam a ser criados hoje, de criação, de apresentação com atores que representam essa relação, não representam o mesmo que um aluno verificando e aprendendo através da relação com o seu professor diante de um paciente verdadeiro. Eu acho que isso é uma relação totalmente diferente. Eu acho que esse aspecto deveria ser enfatizado, porque nós vamos nos defrontar continuamente com esse aspecto de lidar com a esperança, a ideia do milagre, a ideia da espiritualidade, como isso envolve a nossa prática do dia a dia. Então, redirecionar a esperança, eu acho que esse é a principal virtude nossa como médicos para se situar entre aquele médico e de fato, o ser humano. Obrigado. Obrigado, Tabaque. Eu acho que a importância nisso que você falou está também em sabermos o nosso limite como médico, o limite da medicina e o limite da vida, né? Eu entendi naquele caso que você apresentou da moça que a família e ela aceitaram o limite da medicina e da vida. Então, a despedida dela foi algo mais fácil para todos, inclusive para a equipe médica. E isso é importante porque, às vezes, na psiquiatria, como o professor Rodrigo Bressan falou, apesar da doença não levar imediatamente à morte, se apenas um risco de suicídio, muitas vezes o psiquiatra em doenças graves, como a esquizofrenia, acaba desistindo do paciente quando ainda há muita possibilidade de melhora, ainda há uma esperança que o paciente tenha uma qualidade de vida. Então, esse binômio, quando parar ou quando não desistir, às vezes varia de doença a doença, de momento a momento, e é a necessidade de muita maturidade médica. Acadêmico Maurício Magalhães. Senhor presidente de exercício, acadêmicos Ricardo Cruz e Marcelo, parabéns aí pela iniciativa. Eu queria fazer uma pergunta à professora Carmita. Eu sou ginecologista. E uma ocasião, numa apresentação também de um especialista, ele passou, eu tive a impressão de eu ter entendido uma coisa um pouco diferente do que a senhora mostrou aqui, talvez isso tenha mudado nas pesquisas, de que, apesar do homossexualismo masculino ser mais evidente, era até dito assim, até como um pouco da sociedade machista, até entender melhor e aceitar melhor o homossexualismo masculino, que na história da vida das mulheres era mais comum haver episódios homossexuais do que entre os homens. Quer dizer, estatisticamente, se você olhar, não estou dizendo a prática homossexual rotineira, mas que as mulheres talvez vivessem mais episódios de alguma intimidade homossexual, talvez isso era justificado pela facilidade que as meninas dormem juntas, vestem roupa juntos, entram no banheiro juntos, desde pequeno, né? A gente vê as meninas, tem isso, é um pouco diferente dos homens, são muito segregados em relação a isso, dois homens não entram para tomar banho juntos, não dormem na mesma cama, ao contrário das meninas. Então, e ele alegava isso como isso, de alguma maneira, levava as mulheres a viverem em algum momento da sua vida alguma experiência homossexual, o que, no meu entendimento, na ocasião, me pareceu que alguma atividade homossexual feminina, durante a vida, era mais comum do que entre os homens. Eu queria que a senhora comentasse se isso é pertinente ou não. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Eu vou aproveitar que a professora Carmita Abdo irá responder ao acadêmico Maurício para fazer também uma pergunta à senhora.
Foi mencionado aqui pelo acadêmico Tabaque, o Dr. House, na tarde de hoje, que falava que ele não queria ouvir o paciente porque todos os pacientes mentem. E na minha experiência, eu acho que todas as pessoas mentem quando falam sobre sexo, até mesmo que seja uma resposta num questionário anônimo, autorresponsivo. Até quando nós podemos acreditar nos seus dados sejam verdadeiros e essas pessoas não estejam, na grande maioria, mentindo sobre a vida sexual? Bom, vamos lá. A primeira pergunta, muito obrigada, doutor, é a questão das mulheres. Ao longo da história, o que a gente nota é que a liberdade dada às mulheres para o contato físico, para a intimidade, foi imensamente maior do que aquela que os homens tiveram. E, com isso, não só em questão de homossexualidade, mas todas as outras formas de sexo que a gente vê que são consideradas menos comuns, menos convencionais, as mulheres acabam tendo menor número, pelo menos segundo as estatísticas, que depois eu vou até responder ao professor. Mas, veja, porque a mulher, por exemplo, ela não teria tantos índices de pedofilia, porque ela já tem um contato com a criança facilitado pela proximidade física que ela pode ter com essa criança ao longo da vida, e isto diminui, e isso faz com que a premência, a necessidade desse contato seja em menor grau. Assim como, por exemplo, o fetiche, a mulher se emperequeta toda, a mulher vive se colocando adereços, e isso teria, para ela, seria uma forma de estar satisfazendo a sua necessidade de fetiche, que, diferentemente do homem, teve ao longo da história uma vestimenta e um comportamento menos exuberante nesse aspecto. Tudo isso são explicações, né? E a gente não sabe muito, mas o que eu posso te dizer é que, desde que eu trabalho com sexualidade, eu nunca tive tanta vivência de meninas, adolescentes, iniciando a vida sexual com outras meninas, né? Porque hoje a forma como elas se iniciam é bem diferente do que em anos atrás, quando o casamento era algo que ia acontecer daqui a pouco. Hoje o casamento vai acontecer 15, 20 anos depois da iniciação sexual, então a experimentação é das mais diversas, e a iniciação entre duas garotas de 10, de 11, de 12 anos se torna cada vez mais comum. Isso não significa que ela seja homossexual, significa que a facilidade que ela teve de cometer essa aproximação, vamos chamar de cometer, porque se enxerga isso como uma coisa muito ruim. Se fossem, né, dois homens, também se enxergaria como coisas ruins. Os troca-troca nos banheiros de escola, famosos ao longo da história, nunca foram positivos para os meninos, deixaram neles marcas para o resto da vida quando eles foram descobertos. Agora, uma garota pode ser encontrada no banheiro da escola beijando a outra, e isso não tem tanta repercussão. A sociedade aceita mais. Por que a sociedade aceita mais? Aí teríamos que fazer sei lá, uma tarde só para discutir essas questões. Com relação, e essas duas questões se relacionam muito, né, sobre as pessoas mentem. Não dá para fazer um questionário, professor, com 100, 200 respostas, porque a mentira pode falsear muito o resultado. Por isso que a gente tem que procurar sempre questionários muito longos, com um N muito alto, 8.000, 7.000, 10.000. O menor que eu fiz foi com 3.000, e assim mesmo aferindo as respostas. Colocava uma pergunta no início e outra lá no fim, que ambas seriam complementares, ou até seria a mesma pergunta feita de uma outra forma. Claro, né, que a gente pode, apesar de todo esse cuidado, ter respostas que não sejam tão fidedignas. Agora, onde eles não mentem? No consultório. Eu acho que o médico que acolhe uma queixa sexual ganha em termos de confiança e credibilidade com o seu paciente é algo que não tem como comparar. Ele precisa falar em algum lugar que ele se sinta seguro, onde ele se sinta acolhido e onde alguém possa resolver a sua problemática. Ali ele é bastante verdadeiro. Obrigado, professora Carmita. Acadêmico Ricardo Cruz. Senhor presidente em exercício, acadêmico Antônio Egídio Nardi, eu pedi a palavra pela segunda vez.
e farei uso dela por apenas 1 minuto, para fazer 3 comentários. Primeiro, para manifestar, porque não o fiz da primeira vez, o quão fiquei bem impressionado com as 7 palestras que assisti hoje. Realmente, assim, assuntos que permeiam a medicina de uma maneira muito intensa, fiquei realmente muito impressionado. Queria dizer ao professor Leonardo Machado, onde é que ele está? Ah, ele saiu. Existem pelo menos 14 trabalhos de pesquisa no mundo inteiro que relacionam neurociências com felicidade, e uma das coisas que devem ser mais ensinadas aos estudantes de medicina é que uma das estratégias mais fáceis de se adquirir felicidade é expressar gratidão. Expressar gratidão é linha de pesquisa em neurociências para obtenção de felicidade. Que eu gostaria de lembrar isso. Eu gostaria de comentar com o acadêmico Daniel Tabac que a expressão cunhada mentira piedosa, essa expressão foi cunhada por Miguel Couto, que foi presidente dessa casa por mais tempo, mais de 30 anos presidente dessa casa, aquele que disse a frase famosa: não existem doenças, existem doentes. Essa expressão, mentira piedosa, na verdade, foi cunhada por Miguel Couto, que dá o nome dele a este salão onde vocês estão agora, nesse momento, Salão Miguel Couto. Obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Nós ainda temos alguns minutos, então abro para os jovens do programa Lideranças Médicas. Se algum de vocês quiser fazer um comentário, uma pergunta, por favor, e se apresente, por favor. André Baffica, Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado pelas palestras, e minha curiosidade segue para o senhor, acadêmico Antônio Nardi. Um dos slides que o senhor coloca ali, com os estudantes de medicina, mostram que alguns deles, aquelas respostas, alguns deles já apresentam algumas preocupações antes de ingressar na universidade. Então, minha curiosidade vem no sentido de acordo com todos esses números que nós temos, de 50%, 60% dos indivíduos terem algum episódio que chega pré-transtorno, se isso foi adquirido pré-universidade, ou a faculdade de medicina, ou a faculdade de medicina realmente tem um efeito causal para que esses indivíduos desenvolvam isso. Então, por aquelas perguntas, eu poderia interpretar de que isso foi alguma estrutura mental na criação desses indivíduos, e esses indivíduos procuram o curso de medicina, e no curso de medicina essas coisas começam a aflorar. Então, eu gostaria que... Obrigado pela sua pergunta. É claro que o transtorno mental, como foi mostrado aqui pelo professor Rodrigo Bressan e por outros, o transtorno mental ele é resultado da interação de uma genética, de fatores estressantes e também de fatores outros, como, por exemplo, drogas ou fatores hormonais. E, no caso ali dos estudantes de medicina, os estudos foram realizados durante o curso de medicina. Então, foi um corte transversal, não houve um segmento ou uma avaliação antes do curso de medicina. Mas o que nós podemos concluir é que isso não ocorre apenas no curso de medicina. O curso de medicina foi o motivo do simpósio e, claro, os dados vieram daí. Mas nós observamos isso, por exemplo, nas Forças Armadas. Quando o jovem entra nas Forças Armadas aos 18 anos, há um grande número de eclosão de transtorno mental e de suicídio, principalmente porque o jovem na Força Armada ele tem acesso à arma de fogo, que é um fator de grande risco para o suicídio ter êxito. Então, isso é um problema do jovem, no meu ponto de vista. O curso de medicina, com a sua exigência de trabalhos, estudos, plantões, isolamento, ele acaba sendo um fator de risco a mais, mas certamente não é o único. Existem trabalhos com outras faculdades ou com as Forças Armadas, mostrando que a adolescência, a vida adulta jovem, como foi também mostrado aqui no simpósio
por um apresentador, é o grande fator de risco, né? Então, a informação médica, a atenção médica deve estar voltada para o jovem, porque aí é a idade onde o grande número dos transtornos mentais, mostrou ali 75% até os 25 anos de idade, se eu não me engano, aparecem nesse período. Então, é onde todos nós devemos ficar atentos. Mais algum comentário, alguma pergunta? Bom, agradeço a todos que ficaram até o final, parabenizo mais uma vez os jovens lideranças médicas, aos acadêmicos, boa noite, a sessão está encerrada.